Meus irmãos, diletos ouvintes, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, ensino religioso. Gostaria de falar de uma passagem belíssima sobre o filho pródigo, em Lucas 15, a partir do verso 11. Mas gostaria de falar de um personagem que não é muito divulgado nessa passagem. Muito se fala sobre o filho pródigo, o filho mais novo. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Mas gostaria de me ater ao irmão mais velho. A Bíblia diz em Lucas 15, Jesus falando essa parábola do filho pródigo, que um certo jovem pediu a herança do pai. Tinha um irmão mais velho. O texto não fala de mãe, só fala de um pai e dois irmãos, um mais velho e o outro mais novo. E diz o texto em Lucas 15 que o irmão mais novo, chamado na Bíblia de o filho pródigo ou gastador, por uma simples razão, ele pediu a herança do pai, que não era uma coisa comum naqueles dias. O comum era o pai falecer, o irmão mais velho, o primogênito, como diz a palavra de Deus, o primogênito tinha o direito dobrado na herança paterna e tinha a obrigação de chefiar a família na ausência do pai ou morte do pai. E diz o texto que o irmão mais novo pediu a herança do pai, abandonou a casa paterna e foi se aventurar por aí, gastando o dinheiro que tinha, que o pai lhe dera, com meretrizes, com mulheres, com vícios, bebida. Aí vieram as tempestades, as intempéries, as adversidades da vida e o dinheiro logo acabou. Os amigos se foram, as mulheres, os amores fáceis, entre aspas, se foram. E ele chegou ao cúmulo do absurdo para um judeu ortodoxo, um judeu religioso, apacentar porcos, diz a palavra. E ele sempre se lembrando da casa paterna. Meu pai tem empregados, funcionários, estão em melhor situação que eu, e eu aqui padecendo e perecendo fome, comendo as migalhas, os restos, as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam. O porco era considerado para o judeu e o muçulmano um animal impuro e imundo. E ele, como judeu, jamais iria chegar perto, sequer trabalhar ou criar porcos. Mas foi isso que aconteceu. Mas o irmão mais velho nunca, quando volta o irmão mais novo, cai em si, se arrepende. E ele pensa lá no infortúnio, lá no monturo, lá na adversidade, lá na fome, na escassez de víveres, de alimentos, na miséria. Ele pensa: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de chamar seu filho, mas sim um servo. Torna-me ou faze-me um de seus empregados, funcionários. Mas o irmão mais velho, que eu gostaria de compartilhar, é um tipo de cristão, de pessoa, de religioso ortodoxo, preconceituoso, desconfiado, que não acreditava
conversão das pessoas. Não acreditava no arrependimento das pessoas, do seu próprio irmão. E diz o texto que eu vejo aí uma família totalmente desestruturada, falida, quebrada. Pai com remorso, pai saudoso do filho mais novo, irmão com ódio, com rancor, com raiva, ressentimento do irmão mais novo. O irmão mais velho é o tipo de pessoa que sabe que o irmão está passando fome, sabe que o irmão está passando frio, dificuldade na vida, seu próprio sangue, seu próprio irmão, e não faz nada para mudar aquilo. Uma atitude egoísta. É o tipo de pessoa que pensa que Deus é só dele. Deus só pertence a ele. É o meu Deus, a minha igreja, a minha religião. É só dele. É um tipo de religioso, de cristão, esse irmão mais velho, do filho pródigo, que Lucas 15 narra. É um tipo de pessoa que não se alegrava na volta do retorno ou do regresso do irmão mais novo, do pródigo. A volta do seu irmão. Tipo de cristão, de religioso sem coração, sem alma, sem sentimento, insensível, vendo a dificuldade do irmão, vendo a saudade do pai, o pai chorando, o pai se lamentando pela ausência do filho, que talvez no seu pensamento de pai ele estivesse já morto. Sem coração, sem valores. Estava tanto tempo pensando nas coisas materiais, terrenas, que esse irmão mais velho foi incapaz de se alegrar com o regresso do seu irmão, com a volta do seu irmão chamado pródigo, gastador. Incapaz de perdoar os arroubos da juventude, da intemperança, da falta de juízo do seu irmão, que era mais novo que ele. Deixou seu irmão se virar. Não quis nem saber o que estava acontecendo com seu irmão. Como diz uma pessoa que eu conheço, jogou no vento. Não quero saber de você. Você vai sair, vai quebrar a cara sozinho. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer com você. Esse é o pensamento de muitos. Deixou seu irmão mais novo, o caçulinha do pai, se virar. Esse irmão mais velho, o primogênito do pai, estava tão materialista, pensando nas coisas deste mundo, materiais, mesquinho, ganancioso, que não pensava no seu irmão, mas só no dinheiro, na riqueza, na herança do pai. E estava só pensando o pai morrer para ele desfrutar. Oba, agora quando meu pai morrer, eu vou tomar conta de tudo e meu irmão, que não valorizou o trabalho, não valorizou o trabalho do meu pai durante anos, o meu trabalho, eu agora vou, ele vai se ver comigo. Talvez ele tenha pensado nisso. Mas ele esqueceu
Esse tipo de pessoa minimalista que não acredita na autorredenção ou realização do ser humano, ou na salvação do ser humano, acha que o ser humano não tem vez, não tem jeito, não tem solução, morrer, pronto, acabou. Mas o Evangelho nos mostra que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda oportunidade. A mensagem do Evangelho, meus caros, é a mensagem do perdão. É a mensagem da segunda oportunidade. Deus está sempre dando uma nova chance para nós, homens. Se nós caímos, o cair é do homem, já dizem alguns, mas o levantar, o erguer-se é de Deus. Devemos, outra coisa que eu aprendo com esse irmão mais velho, mesquinho, orgulhoso, arrogante, insensível, egoísta, é que nós temos por obrigação, como crentes, como cristãos, como religiosos, buscar nossos irmãos que estão afastados do Evangelho, das igrejas, das religiões, que um dia estavam nas fileiras do cristianismo, mas ouvindo as influências, as tentações deste mundo, largaram tudo para pecar, para se afastar de Deus. Mas nós devemos, por obrigação, não fazer como esse irmão mais velho do pródigo, mas buscar nossos irmãos que estão afastados do Evangelho e colocá-los de volta no aprisco do pastor. Devemos nos alegrar com aqueles que se arrependem. Dá uma nova oportunidade, uma nova chance para todos aqueles que se arrependam, que caem em si e voltam para a igreja. Este mundo não é nosso lugar. Este mundo não é meu lugar. Este mundo não é nosso lugar, não é seu lugar. O nosso lugar é no céu. O nosso lugar é na igreja, é numa religião, é fazer o bem. O nosso lugar é junto ao lado do Pai, de Deus. Deus, como este pai da parábola do filho pródigo em Lucas 15, está com os braços abertos, estendidos, para nos abençoar. Ele quer nos abraçar, ele quer nos perdoar, como esse pai da parábola. O irmão mais velho, segundo o texto bíblico, não entendeu isso, porque havia no seu coração, no seu íntimo, no nervo, no baú da sua alma, coisas que ainda estão neste mundo. Ele estava preso demais, arraigado demais, se prendendo às coisas temporais, humanas, materiais, efêmeras, ou seja, passageiras, de pouca duração, que ficam só aqui, na superficialidade de relacionamentos. Ele se esqueceu, o irmão mais velho do pródigo, que Jesus quer nutrir relacionamento conosco. Ele quer ter
relacionamento, amizade íntima, de amor de pai para com filho conosco. É por isso que o pai, meus caros, o pai da parábola, que é Deus, aí, ele corre, abraça o filho pródigo, o mais novo, e beija. E ele ensina um ensinamento, uma lição linda que está na palavra de Deus. Duas coisas para esse irmão mais velho do filho pródigo: o valor do perdão e o valor do amor. Quem ama verdadeiramente perdoa e esquece. Porque perdoar e continuar lembrando não é verdadeiro perdão. Perdão é do latim perdon, ou seja, dom, dorea ou dorean, quer dizer dom, presente, oferta. É pela graça que Jesus nos viabiliza a perdoar os outros, perdoar a si mesmo, a nós mesmos, e perdoar o outro, o próximo. Quem é o nosso pródigo? Quem é o gastador, o esbanjador? Talvez o nosso próximo, um familiar, um amigo, um vizinho, um irmão da igreja, de uma religião, colega de trabalho, que é o nosso pródigo, o irmão mais novo, o caçula, o ovinho de pele do papai. Talvez eu não tenha gastado dinheiro ou riqueza material, mas ele tenha gastado sentimento, confiança, fidelidade. Tenha nos decepcionado, assim como esse irmão mais velho do filho pródigo, de Lucas 15, se decepcionou com seu irmão mais novo, com o caçulinha. Às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas, com as atitudes das pessoas. Mas Jesus mostra o caminho do perdão, do amor. Eu sei que não é fácil perdoar. Jesus pergunta para Pedro, lá no Evangelho de Mateus: até quando perdoarei meu irmão? Até 7? Porque o judeu pensava que podia perdoar até 7 vezes e depois não precisava mais perdoar. E Jesus falou: não digo 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinito. Nosso perdão tem que ser vitalício, eterno. Perdoar sempre quando se exige o nosso perdão. Quem é cristão, quem é servo de Deus, tem a capacidade de perdoar. Seja qual for a razão do perdão. Fábio Damasceno, pastor e psicólogo cristão, ele fala que perdoar é ficar no prejuízo. É uma via de mão dupla. Quando nós perdoamos, nós também somos e sentimos perdoados por Deus. Deus nos perdoa sem nós merecermos. Por isso que nós devemos perdoar as pessoas sem elas merecerem. Que Deus nos abençoe. Amém.